A gente conversa aqui hoje com José Medrado e Fernando Peixoto sobre espiritismo, arquitetura, enfim, tudo isso, entender tudo isso. Vamos em frente porque a conversa aqui é longa. Obrigada, Medrado, por estar aqui. Prazer, está sendo ótimo. Fernando também, obrigada. E vamos lá, eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que o espiritismo consegue enxergar as pessoas, né? Assim, porque tem o depois, né? Depois que desencarna. Uhum. Como que isso tudo funciona, né? Porque pra gente é tudo... Ninguém tem uma certeza, né? Ou tem. O espiritismo tem essa certeza? Como que tem isso? Me explica um pouquinho aí, como é que é a pessoa dentro do espiritismo? Nós temos esta certeza porque a gente parte, inclusive, de um princípio científico na nossa compreensão. Mas olha, é aquilo, conceitos, se você quiser impor, você se torna arrogante e presunçoso, não é? Existe um poema Desiderata que ele diz o seguinte: nunca se compare com os outros, que você vai se tornar presunçoso ou inferiorizado, porque vai estar aí alguém sempre superior e alguém sempre inferior a você. Então, o espiritismo surgiu daquilo que a gente conversou, mas a gente busca a nossa base, inclusive no entendimento da energia. E por que não recorrer a Einstein com a teoria da relatividade, quando ele diz que tudo é energia, que inclusive isso que a gente chama de matéria não é uma matéria, é uma energia condensada, que isso que a gente vê como concreto tem espaços vazios entre eles, não é? Então, o espiritismo se apoia também nisso para dizer que nós somos a quintessência, em termos evolutivos, da própria natureza. Então, se uma nuvem é o efeito de uma água que evapora e que depois desce, que se um fruto se reproduz nas suas sementes, gerando novos frutos, porque é o ser humano não se transforma. Porque ele que é, digamos assim, o ápice da evolução da natureza, ele acaba, não é? Então, o conflito que eu acho que se estabelece nesses processos é aquele exatamente assim, do medo da morte, porque nós somos motivados, não é? Por duas pulsões, dizia, não é, Freud, a pulsão da vida, de Eros, do amor, e a pulsão de Thanatos, do deus da morte, né? Então, essas são as duas pulsões. E no meio disso, o ser humano quer dominar tudo. É da natureza humana querer dominar a natureza com as suas linhas arquitetônicas, não é? Querer dominar aquele espaço que está ali selvagem, fazendo uma coisa bonita. Então, é do ser humano, não é? Então, aí entra o conflito, porque alguns, digamos assim, querem dominar e se saber. Sim. E não conseguem. Então, gera o conflito do existir, não é? Mas o espiritismo vai respondendo. A função do semeador é semear. Eu jogo semente em toda parte e não me interessa onde aquela semente vai cair. Tá entendendo? É porque, assim, quando a gente pensa em pessoa, eu mesmo imagino que, tanto que eu fiz já aqui, né? Tanta coisa que eu já aprendi, tanta coisa, né? A gente, como pessoa, como é que isso acaba depois? Simplesmente um dia some tudo? Então aí eu acho que dá uma perspectiva quando a gente pensa que tem o depois, né? E você sabe, é interessante que aqui fora do ar a gente conversava e Fernando, né? É uma pergunta que todo mundo faz. Mas esse negócio, Medrado, onde é que sai tanto espírito? Porque a população do mundo só cresce. Hoje são quase 7 bilhões. Onde é a fábrica das alminhas? Onde é essa fábrica? Mas é porque a nossa concepção não é de que o espírito já surge ser humano. É um processo evolucionista. Nós somos darwinista. Então a gente concebe um processo de evolução, desde o mineral até chegar ao hominal. Na energia. Sim, porque é o contrário de budismo, né? Budismo tem o cara vira cachorro, vira barata, vai subindo de... Nós não conseguimos o retroagir. Aí seria uma visão da metempsicose, não é? Que existia no século XIX, aquela coisa de que o ser humano pode ir e voltar e animal. Não. Nós acreditamos na progressão permanente e contínua. Então não quer dizer que aquela
pedra vai ser um ser humano, mas aquela pedra tem uma energia, aquela energia vai se combinando, né? se consumindo em outras, gerando nossos propósitos, e aí vai. Chegamos no vegetal, vamos para o animal até chegar no homem. A nossa visão é essa, tá entendendo? Então por isso que continua o processo. Porque a fábrica tá ali. Tá rodando, né? Agora, me fale um pouquinho da Cidade da Luz, né? Que é um projeto maravilhoso seu. E, assim, me fale um pouquinho como é que ela primeiro se estabeleceu, né? Como é que ela começou, se estabeleceu e como que ela, como proposta, né? Ela acolhe, que eu sei que é incrível, o acolhimento. Olha, a Cidade da Luz é um projeto que nasceu das minhas carências, né? Eu fui uma criança pobre, passei fome, morei ali na ladeira da preguiça, né? Com 10 anos de idade eu estava lavando o carro para ter um dinheirinho, né? Então eu ficava projetando o seguinte, poxa, quando eu crescer e puder ajudar crianças a não passarem fome, eu vou fazer isto. Né? Então eu fui acalentando, né? Freud diz que você constitui o seu destino naquilo que você objetiva e quer fazer, não é? Então eu acho que nesse processo eu fui criando esse meu destino. Então eu tinha, não é, os fenômenos mediúnicos que me aconteciam, que eu não tinha entendimento, meus pais muito católicos, meu pai frequentava a Igreja da Conceição da Praia, era carregador de andor, era assim, da Irmandade, da Irmandade. Padre Barbosa, não sei se Fernando chegou a ouvir falar, Padre Barbosa, ele estava vivo aí até a década de 80, mas era assim, aquele que comandava aquela coisa toda. Então eu fui gerando isso, né? Então com 17 anos eu fundei com um grupo de amigos a instituição, com este fito, com este foco, não é? Criança, porque a nossa vida era muito difícil, a minha vida era muito difícil, aquela coisa, tudo com muita dificuldade. Então o que eu queria, dificuldade média de toda a natureza. Então tudo que eu senti de carência na minha vida, eu fui projetando para ajudar a tantas crianças quanto fosse necessárias. Então a Cidade da Luz foi se estabelecendo. Hoje não temos um centavo, há muitos anos, de dinheiro público. Não temos, nem de privado, de nenhuma empresa. É produto ali do meu trabalho mediúnico, da contribuição dos companheiros. Estamos passando, olha, poucas empresas conseguiram isso. Passamos esse momento de pandemia, não demitimos ninguém, não suspendemos contrato de ninguém, pagamos os salários. São 21 funcionários que nós temos. E funcionários de diversos, digamos assim, estratificações que têm, né, seus pisos salariais, aquela coisa toda, né? Então, olha, se eu não tivesse chance de acreditar em nada pelo que eu percebia pelas questões mediúnicas, eu acreditava que milagre existe porque a Cidade da Luz está aí funcionando. Ai, que legal, gente, que legal. Então agora, hoje temos... Merecia muito mais apoio disso, porque o trabalho é lindo, realmente. Mas você sabe, Mila, deixa-me lhe dizer, eu depois de um tempo para cá, eu que não quis mais buscar, porque é muito difícil a lida com o poder público. É muito difícil. Se você não faz parte de um segmento, de um grupo, de uma coisa assim, se você quer ser independente... Se você não for amigo do rei, tá ferrado. Pois é. E o rei tem um jeizinho fuleiro. Se você uma cor de bufa, né? Se for só reizinho, rei bom, mas tem um reizinho, rei fuleiro. Macarrônico aí. E você sabe, e o desafio de, por exemplo, botar aquelas crianças ali da Boca do Rio, aqui, para poder aprender balé, capoeira, judô, sabe? Ai, que delícia. E você vê as meninas ali felizes. Então isso é uma realização. É uma realização. Ai, que legal, que legal. Sabe? Agora, assim, falando ainda um pouquinho sobre a questão da religião e dessa relação, como é que você vê, vou tentar agora fazer esse link com a arquitetura um pouquinho, tá? Como é que você vê essa questão de energia nos espaços? Né? E assim, isso você... Porque tem outros estudos de Feng Shui, de outras coisas que faz a questão da energia no espaço. E como o espiritismo vai pela linha da energia, né?
muito. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê essa questão relacionada ao espaço e ao... Olha, nós entendemos que tudo tem energia. Sim. Tudo tem energia, não é? Inclusive, a energia do que você manuseia, você deixa ali sua energia. Então, a energia humana é a aura, é a vibração, é a frequência, não é? E os lugares também têm sua energia, aí nós chamamos de egrégora. Não é? Então a egrégora é a energia formada pela movimentação das energias humanas naquele lugar, espaço. Né? Naquele espaço. Então quando a gente vê um espaço apenas cimentado, pesado no sentido... Eu não vou dar nem exemplo. Porque... Eu estou falando isso porque a gente estava conversando antes. Tá bom. Então, observe o que é que acontece. Você questiona logo, cadê a vida desse lugar? É verdade. Que a Poxa, energia fica... Não tem vida. Mas exatamente por isso, porque não tem a energia da vida. Não tem um verde, não é? Não tem uma urbanização, texturas, uma cores, textura. toda Porque uma isso é a relação. harmonia. Isso, é verdade. É a harmonia, não é? Então você observe bem, você está de branco e preto, você está em harmonia. Quando a gente vai olhar, vai dar conforto em olhar aquela harmonia, né? Então uma coisa que foge do padrão da harmonia significa que gera peso, porque a energia não está fluindo. Exatamente isso. Quando o Fernando ali falou de um viaduto, que é um viaduto, né? Que tem uma linha. Ele até, quando ele falou, ele fez assim, eu só aqui sacando ele. Aí quando ele falou assim, tem uma linha, ele falou de um viaduto Canela. aqui do Canela, que tem aquela linha. Observe, tem harmonia, tem um sentido. Isto é frequência vibratória. Isto é a frequência da energia. E isso influencia. Influencia no seu bem-estar ou no seu mal-estar. Não é? Claro. Tá precisando ligar um bocado de arquiteto na tomada, né? Pra pegar energia assim. Porque tem a coisa feia, né? É verdade, concordo com você. Concordo com você. Aí você consegue, aí lá vão minhas perguntas malucas, hein? Você consegue vibrar diferente quando você entra no espaço e você sente aquela vibração e você consegue interferir naquilo ali? Claro. É uma que questão sim. consciente? Você se educa para isso? Não é uma questão consciente. Aí é o choque de vibração, não é? Então, é o choque da energia que eu tenho e daquela energia que está ali. É igual o choque entre pessoas também, energias de pessoas. Quando você olha alguém e fala assim, poxa, eu não fui com a cara daquela pessoa. Sim, como você faz para mudar isso? Sabe? Não precisa mudar, não. Não muda não, só sai de jogo. Porque em geral tá certo. Não muda. Ai, meu Deus. Não muda, Ou seja, não deixa muda. seu sexto sentido, seu Pois é, emocional pois é. vir aflorar isso São aí. padrões vibratórios diferentes, distintos, que não geram empatia, não é? Então daí vem as antipatias, as simpatias e as empatias, não é? Então isso é comum. Você quer ver outra coisa muito interessante? Você está assim caminhando no lugar e você olha para o lado, tá uma pessoa ali fitando. Poxa, aí os olhares se encontram, não é? E não é, você não precisa ser uma pessoa conhecida, nada disso não. É porque a pessoa estava emitindo a energia dela. Aí você vê a sabedoria popular. Tem olho de seca-pimenteira, não é? E tem mesmo. E tem um olho de seca-pimenteira mesmo. Como é que protege Sabe? isso? Bota É aquela... Não, porque, olha, observe, o objeto não vai proteger você do subjetivo de uma energia. Sim. É questão de frequência. É você não entrar na frequência vibratória daquela pessoa, né? Se você quer sintonizar uma rádio que toca músicas clássicas, você não vai botar em uma rádio que toca pagode. É o oposto, né? Então você vai ali buscar aquela sintonia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a Não mesma sintoniza coisa. na energia ruim que vem pra você. Pois é. Deixa ela passar. Ela passa. E não se fixa, digamos assim. Ai, que legal, hein? É uma boa dica isso. Boa dica. Viu a energia ruim passando, você sai da frente e deixa ela passar. Ai, meu Deus, que conversa maravilhosa. Muito obrigada. Já aprendi muito aqui sobre espiritismo, energia, tudo isso. Então,
Gente, fica com a gente, casa comigo, tem muita coisa boa aqui pra você.